Em um mundo onde a magia e o comércio se entrelaçam, existe uma pequena vila chamada Hinuka. Este lugar, outrora próspero e cheio de vida, agora luta para manter sua relevância. No coração desta vila encontramos uma loja peculiar chamada Moonlighter, e é aqui que nossa história começa. Há muito tempo, portais misteriosos surgiram nas proximidades de Hinuka, atraindo aventureiros e mercadores de todos os cantos do mundo. Esses portais levavam a masmorras repletas de tesouros e perigos inimagináveis. A vila floresceu, tornando-se um centro de comércio e exploração. Mas com o passar dos anos, o brilho da aventura começou a se desvanecer, e muitos abandonaram Hinuka em busca de novas oportunidades. É neste cenário que conhecemos Will, o jovem proprietário da loja Moonlighter. Nascido em uma família de comerciantes, Will cresceu ouvindo histórias sobre as grandes aventuras e descobertas feitas nas masmorras. Seus pais, corajosos exploradores, perderam a vida em uma dessas expedições, deixando para trás não apenas uma loja, mas também um legado de coragem e curiosidade. Will, com seus olhos brilhantes e coração cheio de sonhos, nunca se contentou apenas com a vida de comerciante. Ele ansiava por algo mais, algo que pudesse honrar a memória de seu pai e ao mesmo tempo satisfazer seu desejo ardente de aventura. Todas as noites, enquanto fechava a loja, seus olhos se voltavam para os portais distantes, imaginando os segredos que eles escondiam. A vida de Will é uma dança constante entre dois mundos. Durante o dia, ele é o dedicado proprietário da Moonlighter, organizando prateleiras, negociando preços e atendendo clientes com um sorriso caloroso. Suas mãos, calejadas pelo manejo de mercadorias, movem-se com destreza enquanto ele arruma artefatos e relíquias em exibição. Mas quando o sol se põe e as ruas de Hinuka ficam silenciosas, Will se transforma. Ele troca seu avental de lojista por uma armadura gasta, empunha uma espada herdada e se aventura nos portais misteriosos. Nas profundezas das masmorras, ele enfrenta criaturas terríveis, resolve enigmas antigos e coleta tesouros que farão os olhos dos seus clientes brilharem de manhã. À medida que Will se aprofunda nas masmorras, ele não apenas coleta tesouros, mas também evolui como pessoa. Cada item encontrado conta uma história, cada monstro derrotado ensina uma lição. O sistema de progressão em Moonlighter é uma jornada de autodescoberta, tanto quanto é de avanço mecânico. Will consegue recursos ao explorar as masmorras, que são usados para forjar armas mais poderosas e armaduras mais resistentes. Também pode criar poções antigas, que aumentam suas habilidades, e amuletos mágicos que o protegem contra as forças do mal. Mas mais importante que o equipamento físico é o crescimento de seu espírito aventureiro. A cada retorno bem-sucedido das masmorras, Will sente seu coração mais leve e sua determinação mais forte. A loja Moonlighter não é apenas um negócio, é o coração pulsante da história de Will. É aqui que os dois lados de sua vida se encontram em perfeita harmonia. As prateleiras, antes empoeiradas e vazias, agora transbordam com artefatos exóticos e relíquias misteriosas. Cada item tem uma história para contar, um segredo para revelar. Will aprende a arte sutil de precificar seus itens. Muito barato e ele não conseguirá sustentar suas aventuras. Muito caro e os clientes se afastarão. É um jogo de equilíbrio, assim como sua vida. Ele observa as reações dos clientes, ajusta os preços e, lentamente, transforma a Moonlighter na loja mais falada de Hinuka. Will só pode carregar um número limitado de itens. Quanto mais ele coleta, mais arriscado fica continuar. Se morrer, perde tudo o que encontrou. Mas se sair muito cedo, pode estar deixando para trás o tesouro valioso. Cada viagem se torna um dilema: arriscar mais ou voltar para vender o que já tem. Felizmente, há um jeito de escapar sem perder tudo: o pingente, que permite sair da masmorra pagando uma taxa. Mas cuidado, a cada andar que descemos, os preços sobem e o risco aumenta. O sucesso da Moonlighter não passa despercebido. Aos poucos, outros comerciantes começam a retornar a Hinuka. Um ferreiro habilidoso abre sua forja, oferecendo a Will a chance de aprimorar seus equipamentos. Uma alquimista misteriosa chega, trazendo consigo poções e elixires de terras distantes. A praça do mercado, antes silenciosa, agora ecoa com o som de negociações e risadas. Will se torna mais do que um simples lojista. Ele é o catalisador do renascimento de Hinuka. Sua coragem inspira outros a sonhar. Sua determinação motiva a comunidade a se unir. A vila, outrora à beira do esquecimento, pulsa novamente com a vida e possibilidades.
À medida que o Will consegue recursos, ele pode começar a melhorar tanto a sua loja, aumentando seu espaço interno e baús para guardar seus estoques de venda, como os próprios móveis da loja. A caixa de vendas, a caixa registradora, sua cama e seu baú. Todos esses objetos podem ser melhorados para que o Will consiga mais dinheiro em suas vendas, ou até mesmo para que ele tenha mais saúde em suas raids nas dungeons. As masmorras que Will explora são um testemunho da criatividade e do perigo que o mundo de Moonlighter oferece. Cada portal leva a um reino único, com seus próprios desafios e maravilhas. Em cada masmorra, Will enfrenta inimigos cada vez mais formidáveis, desde pequenos slimes que saltam das sombras até golems de pedra que fazem a terra tremer com seus passos. Cada criatura derrotada não é apenas uma vitória, mas uma oportunidade de aprendizado. Will estuda seus movimentos, adapta suas estratégias e cresce como um aventureiro a cada noite. A masmorra do Golem é o ponto de partida da jornada de Will em Moonlighter. Esta masmorra serve como uma introdução ao mundo perigoso e misterioso que ele está prestes a explorar. O cenário é dominado por pedra e musgo, criando uma atmosfera antiga e misteriosa. As paredes de pedra e os corredores labirínticos dão a sensação de estar explorando as ruínas de uma civilização há muito esquecida. No coração da masmorra, Will enfrentará o imponente Rei Golem. Esta batalha épica testará tudo o que ele aprendeu até então. O Rei Golem é descrito como uma enorme rocha com um braço flutuante, uma visão intimidante para qualquer aventureiro novato. Após derrotar o Rei Golem, Will ganha acesso à Masmorra da Floresta, um reino verdejante e cheio de vida, mas também de perigos. A Masmorra da Floresta é um contraste vívido com a primeira masmorra. Aqui, Will se verá cercado por uma vegetação exuberante, com árvores antigas e plantas carnívoras. O ar é úmido e cheio dos sons da natureza selvagem. O desafio final desta masmorra é a Mutai carnívora, uma planta gigantesca com vinhas espinhosas. Essa batalha exigirá que Will use toda sua agilidade e estratégia para evitar ser engolido por esta criatura voraz. O Templo do Deserto transporta Will para um ambiente inspirado no Egito Antigo, cheio de mistérios e perigos ocultos nas areias. Will explorará salas cobertas de areia com hieróglifos nas paredes e estátuas antigas. O calor escaldante e a atmosfera seca criam um ambiente desafiador e único. No Templo do Deserto, nós encontramos o Guardião do Deserto, uma cobra de pedra gigante com uma cabeça pontiaguda e um corpo segmentado. Este chefe tem ataques que causam bastante dano, então não se esqueça de ter armas e armaduras de nível 3, bem como algumas poções para a luta. Todas as 4 partes do corpo devem ser destruídas antes que a cabeça possa ser danificada. A masmorra tecnológica representa um salto dramático no tema, mergulhando Will em um ambiente futurista e repleto de tecnologia avançada. Will se verá cercado por maquinário avançado, luzes piscantes e sons eletrônicos. O contraste com as masmorras anteriores é impressionante, criando uma sensação de desorientação e maravilha. O desafio final desta masmorra é o Guardião da Tecnologia, uma entidade que parece ser a personificação da própria masmorra. Esta batalha testará não apenas a força de Will, mas também sua compreensão da tecnologia que o cerca. Enquanto Will explora as 4 masmorras conhecidas, ele acaba encontrando chaves que te dão acesso aos segredos da Quinta Porta. Este é um portal que ninguém jamais conseguiu abrir. Disse que este portal guarda o segredo da origem das masmorras e o destino daqueles que desaparecem nelas. Motivado pela possibilidade de descobrir toda a verdade e impulsionado por sua própria curiosidade insaciável, Will se dedica a desvendar o mistério da Quinta Masmorra. Ele reúne pistas nas outras masmorras, decifra inscrições antigas e coleta artefato que parece ressoar com uma energia estranha e familiar. Finalmente, após incontáveis noites de exploração e dias de preparação, Will consegue abrir o portal para a Quinta Masmorra. O que ele encontra lá desafia toda a sua compreensão do mundo. Um cenário nunca visto antes, fluidos verdes passando pelos encanamentos, corpos por todo lado e mensagens deixadas para trás. Aparentemente, alguns seres ficaram presos aqui. Mas o que seria aqui, na realidade? As dimensões de outras masmorras se cruzam e colapsam.
Will tem que pular em um portal suspeito, pois sua curiosidade necessita de tal desafio. Do outro lado, um desafio o aguarda. Um grande pirata dimensional deseja se libertar após séculos preso e, para isso, precisa derrotar o Will. Com cada golpe trocado, cada esquiva realizada, Will sente que está mais próximo de compreender o verdadeiro significado de sua jornada. Ao derrotar o guardião final, Will descobre a verdade por trás dos portais. É aí então que descobrimos a verdade sobre as masmorras. Elas nada mais são do que passagens facilitadas para que os piratas dimensionais pudessem pilhar e roubar recursos mais facilmente. E a quinta porta era, na verdade, o centro de comando dentro da nave dos piratas dimensionais. A Polícia Intergaláctica está do lado de fora das masmorras, explicando para a população tudo o que havia ocorrido. Apesar de todos os aventureiros serem acusados de roubo intergaláctico, todos são perdoados porque Will conseguiu localizar e derrotar os piratas dimensionais. Além disso, um pacto foi feito, o Pacto Mercante Dimensional, permitindo que os aventureiros comercializassem legalmente com outras dimensões. Will retorna a Hinoka não como um conquistador, mas como um guardião da realidade e mercador interdimensional. A Moonlighter se torna mais do que uma simples loja, é um nexo de conhecimento e aventura. Provavelmente, Hinoka floresceu como nunca antes, não apenas como um centro de comércio, mas como um farol de conhecimento e descoberta. E no centro de tudo isso está Will, o menino que sonhava em ser um herói e se tornou algo muito maior. Assim, a história de Moonlighter nos lembra que a verdadeira aventura não está apenas no que descobrimos lá fora, mas no que aprendemos sobre nós mesmos ao longo do caminho. Em cada um de nós há um Will, esperando embarcar em sua própria jornada de descoberta e crescimento. Fala pessoal, se vocês curtiram a história de Moonlighter, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui no vídeo, beleza? Se você também quer mais conteúdos como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar ligado quando sair novos vídeos, fechou? Nos vemos no próximo episódio, um grande abraço, valeu, falou!